E olha, semana passada, você que está acompanhando aqui a programação da RIC, vendo o nosso Balanço Geral, assistindo o Cidade Alerta também, tem acompanhado que nós trouxemos em algumas edições algumas situações do Hospital Universitário. E a gente vai falar sobre o Hospital Universitário agora, mas ao vivo. Nós recebemos aqui no estúdio do Balanço Geral o diretor clínico do Hospital Universitário, é o Rafael Muniz Oliveira. Ele já conversou com a gente ao vivo em outros momentos, batendo um papo com os nossos repórteres lá no próprio Hospital Universitário. Mas na semana passada, como você viu, nós tivemos algumas denúncias graves, inclusive um próprio médico do HU relatando situações que estariam sendo vividas dentro da unidade de saúde. E aí, dentro disso também, nós tivemos algumas pessoas, alguns pacientes, acompanhantes, que falaram com a nossa produção, falaram com a nossa equipe, reclamando da situação do HU. Ninguém melhor que o Rafael para explicar o que está acontecendo e trazer aqui uma resposta à nossa sociedade sobre essa referência que nós temos em termos de saúde. Rafael, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, bater um papo, falar sobre o HU. Boa tarde para você. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, pessoal do Balanço Geral. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. E eu aproveito perguntando para você aquilo que acho que todo mundo quer saber. Qual é a situação do Hospital Universitário, Rafael? A gente está com o corredor ali hoje bem mais equilibrado, né? A gente está com em torno de 60 pacientes. A gente observou aí durante o final de semana, naquele anterior, um acréscimo muito grande de encaminhamentos de pacientes e já na segunda-feira começamos a trabalhar para tentar solucionar essa situação. A gente conversou com as equipes médicas ali do hospital, colocamos então um profissional a mais no centro cirúrgico para operar. A gente já tinha feito um planejamento também anterior, Valdinei, colocando o espaço da endoscopia num espaço específico lá dentro do hospital, fizemos uma obra para isso, porque a endoscopia antigamente ela funcionava dentro de uma sala cirúrgica no centro cirúrgico, e porque precisa de sedação, anestesia, e aí a gente conseguiu separar, colocou um profissional anestesista a mais e disponibilizamos uma sala a mais de cirurgia lá no centro cirúrgico, então as equipes tiveram maior disponibilidade de espaço para fazer essas cirurgias. E isso fez efeito. A gente chegou ali a 80, 90 pacientes na quarta-feira e a hora que a equipe colocou o segundo profissional já começou a reduzir, chegamos aí a 63, apesar do feriado, como eu conversei lá no Cidade Alerta na sexta-feira, a gente manteve a equipe nesse tempo dobrada, a equipe de enfermagem trabalhando dobrada também, a equipe do centro cirúrgico tem que agradecer inclusive a disponibilidade do pessoal do pronto-socorro do centro cirúrgico e conseguimos passar o feriado sem aquele acréscimo que nós tivemos naquele final de semana passado. Mas apesar esse foi um do efeito do próprio feriado. Efeito dos nossos cirurgiões lá dentro e da nossa equipe trabalhando dobrado, porque durante o feriado acontecem mais traumas urbanos e o encaminhamento de paciente ele continuou elevado durante o final de semana e durante o feriado. Mesmo assim, a gente não teve aumento do número de pacientes internados no corredor. Isso é um efeito da gente tomar atitudes em relação à melhoria do atendimento ali. Aquele médico que conversou com vocês na sexta-feira, eu acho que ele está um pouco desinformado em relação ao número de profissionais, por exemplo. Ele fala que o número de profissionais não é o suficiente. Nós temos que lembrar que a gente assumiu a gestão ali em janeiro de 2020, nós tínhamos 800 profissionais trabalhando. Hoje a gente tem 1.800, nós dobramos o número de profissionais trabalhando dentro do hospital universitário. Então o número não está aquém do necessário. É claro que a demanda exagerada de pacientes gera um pouco mais de demanda de trabalho, porque a rotatividade aumenta. Entra mais pacientes e sai mais pacientes, essa rotatividade aumenta. Mas nós tivemos recentemente uma fiscalização do Corém, por exemplo, em relação ao número de profissionais de enfermagem, e eles falaram que nós praticamente estamos o melhor hospital público do estado em relação ao número de profissionais de enfermagem. E isso é visível. Claro, também saímos ali de 220 leitos no início da gestão, a gente está com 298. São 78 leitos a mais. Desses, na sua grande maioria, número de leitos de UTI, nós tínhamos 14 leitos de terapia intensiva, hoje a gente está com 60 leitos ativos. Isso faz efeito na região toda. Foi visível durante a pandemia o número de leitos de terapia intensiva que faltava na nossa região. E era uma tecla que antigamente outros gestores, inclusive a nível de regional de saúde, batiam. Não falta leito de UTI, não falta leito de UTI. Faltava. E foi visível durante a pandemia. O governo do estado, a CESA, o senhor Beto Preto teve uma visão muito boa em relação ao pós-pandemia de conseguir manter esses leitos de terapia intensiva na nossa região. Isso foi um diferencial gigantesco. A gente tem tido sim problemas em relação a enfermarias, mas a gente tem uma conversa muito próxima também com a Secretaria de Estado de Saúde, com o próprio governo, até porque é a CESA que financia o hospital universitário, apesar do ensino, a assistência, a grande parte do hospital é assistência, então a CESA faz o financiamento praticamente de todo o hospital. E por isso a conversa é muito próxima.
tem um planejamento de acréscimo de leitos de enfermaria também na nossa região. Nós temos aí o São Lucas, que estava em obras, né? Parece que iam entregar as obras. Nós temos a nossa materna infantil, que por conta de gestões anteriores estava travada a obra. Já a gente tem conseguiu, um prazo para essa ala? Para a segunda quinzena de julho agora, esse segundo semestre, a previsão é da entrega dessa obra. E aí a CESA já tem também a parte do financiamento para a gente adquirir equipamentos e estruturar aquela unidade e colocar mais leitos de enfermaria à disposição. E mais do que isso, a gente tem conversado também sobre ampliações no próprio hospital universitário, para que a gente consiga colocar mais leitos de enfermaria, além dessa da materna infantil, que toda a área materna infantil vai sair do centro do hospital, vai para essa ala nova e liberamos espaços ali internos. São 2 milhões de habitantes aqui na nossa região que tem o hospital universitário como referência. O que se pensa para o futuro, Rafael? Porque a gente precisa falar aqui, a gente tem acompanhado desde a semana passada os problemas. Sim. Os perrengues, a realidade, a gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem relato de pessoas que estão nessa ânsia, esperando pelo atendimento, esperando pelo procedimento. A gente mostrou até de forma desumana acompanhantes tendo que estar ali no chão, embaixo, literalmente embaixo da maca, ainda que tinha uma maca para aquele paciente, mas a gente também mostrou que foi necessário retirar uma maca de dentro de uma ambulância. Essa situação dessa senhora é uma avó que estava acompanhando o neto ali, que precisava já há algum tempo de uma cirurgia no cotovelo, se eu não estou enganado. E há alguns dias ela estava nessa situação acompanhando o rapaz. A gente mostrou ao vivo os socorristas retirando uma maca de dentro da ambulância do SEAT para ser utilizada pelo hospital universitário. E é natural que a sociedade, que aquele que não tem condições de ter um plano de saúde ou que eventualmente passa por uma emergência, a gente sabe que o hospital universitário vai ser a casa inicialmente para acolher esse paciente, se depara com uma situação como essa, é natural que a pessoa se questione. Como está a saúde do nosso grande hospital universitário? E o que tem feito, Rafael, sido pensado daqui para frente num curto e médio prazo para a gente não ter esse tipo de problema ainda no HU? Veja, como você falou, são 94 municípios, né, da nossa macro-região, no qual a gente é referência para alta complexidade para esses 94 municípios. São 2 milhões de habitantes. A população, depois do Covid, muita gente saiu dos planos privados de saúde e começaram a utilizar o SUS. Isso foi visível também, o crescimento de pacientes que estão precisando mais do SUS porque deixaram de ter o seu plano, seja por questão financeira ou qualquer outro problema, deixaram de pagar o seu plano privado. O que a gente tem no hospital universitário, essa avó, por exemplo, que estava acompanhando, eu até comentei com a nossa equipe, eu falei, é mais fácil ela mandar uma mensagem para a imprensa do que procurar o serviço social que está 24 horas ali no hospital para resolver a situação dela. E é bom lembrar, Valdinei, que essa paciente não estava 21 dias no hospital universitário, né? Deu a entender na reportagem isso, mas ela estava 3 dias no hospital universitário com aquele paciente e o menino está sendo operado hoje à tarde, inclusive. É uma média de permanência em torno de 5 a 7 dias no nosso hospital para que a gente consiga resolver o problema do paciente. Esse paciente de 16 anos não era qualquer ortopedista que podia fazer, tinha que ser um ortopedista que entendesse de situações de... Ele não é uma criança mais, mas é um adolescente em fase de crescimento, o material é diferente, o profissional também tem que ser diferenciado. Então é bom ressaltar isso também para a população. O que a gente tem colocado hoje para o hospital universitário a curto prazo? A disponibilidade dessa obra que a gente conseguiu destravar, estava travada há mais de 4 anos, na nossa gestão a gente conseguiu também voltar a retomar essa obra. Ela deve ser entregue agora, como eu falei, nessa segundo semestre agora de julho, e aí ali a gente consegue disponibilizar, pelo menos de imediato, nesse segundo semestre, pelo menos uns 30 leitos de enfermaria já. A médio e longo prazo, como eu disse, o planejamento do poder público, ele não é de imediato, o planejamento ele é de médio e longo prazo. E todo mundo foi pego de surpresa com o fechamento do Salete. Já havia um planejamento do hospital universitário de ampliação de leitos de enfermaria. Vamos ter que construir ali um bloco novo, a Secretaria de Estado de Saúde já está ciente dessa situação, já está parceira de assumir o compromisso da gente fazer esse bloco novo ali e colocar mais leitos de enfermaria. A gente espera chegar aí pelo menos a uns 450 leitos, hoje a gente está com 298, então um acréscimo de pelo menos 150 leitos num prazo aí máximo de 2 anos. De imediato, como eu já falei, para o segundo semestre, a previsão é que a gente coloque aí pelo menos mais 30 leitos de enfermaria. Você acha que isso tira um pouco desse sufoco que está vivendo, ou porque a gente tem mostrado em alguns pontos mesmo onde a procura por atendimento é maior? É maior. E assim, a gente, junto com isso, essa situação que a gente observava, assim, que era pontualmente que tinha esse acréscimo de 80, 90 pacientes no corredor, e a gente tinha ações pontuais para isso.
Aí eu já cheguei à conclusão lá com a nossa equipe que a gente tem que colocar esse serviço de mutirão, ao invés de ser pontual, conforme o número aumenta, a gente colocar de maneira regular. Então, o segundo cirurgião, nesse momento de mutirão, ele ficou o tempo todo no centro cirúrgico. Agora, a hora que diminuir de uma maneira aceitável o número de pacientes no corredor, a gente colocar uma equipe ali, o segundo cirurgião, ficar pelo menos 3 vezes na semana. Essa própria equipe que você falou da equipe de assistência social para monitorar, para acompanhar o que está acontecendo aqui dentro do hospital universitário. O próprio cirurgião dentro do centro cirúrgico, Valdinei, operando e de maneira integral, a gente tem a solução mais rápida desse paciente. Então, a gente colocar ele 3 vezes na semana, a gente não vai ter mais esses picos de acréscimo. Vamos tentar manter um número ali aceitável de pacientes, entre 30. Nós temos 33 vagas ali para atender dentro dos quartos. É claro que a gente nunca vai chegar a ficar só com 33 pacientes, até porque a rotatividade é alta. Fica alguns pacientes na maca, logo consegue vaga na enfermaria e a gente vai desafogando desse jeito. Infelizmente, é uma situação que é independente do hospital universitário, porque nós somos o único hospital porta aberta para SEAD e SAMU, além da macro-regulação que encaminha os pacientes das UPAs para nós e dos hospitais de pequeno porte. Tem também um estudo da CESA, para conseguir financiar hospitais de pequeno porte que consigam fazer cirurgias ortopédicas de menor complexidade. Eles já estão avaliando isso para colocar em funcionamento ainda esse ano. Então, Corbélia tem um hospital de pequeno porte que dá para absorver, Assis Chateaubriand, Palotina tem um hospital que consegue absorver e tentar fazer com que eles operem menor complexidade e deixar mais alta complexidade para o hospital universitário. Isso tem sido discutido, a gente espera que realmente saia do papel, do campo das ideias, se torne uma realidade para que a gente tenha cada vez mais orgulho diante de tudo que você falou e enumerou do hospital universitário, todas as vantagens, toda a importância que essa unidade tem aqui para a nossa região, para que a gente tenha cada vez mais orgulho de ter o hospital universitário aqui atendendo do jeito que tem que ser. Você tem a certeza, Valdinei, tudo que a gente puder fazer para planejamento, para isso, como você disse, essas ideias saírem do papel, nós temos trabalhado para fazer e com certeza vai acontecer. Esse hospital é um hospital gigantesco. A gente tem que deixar claro para a população para que elas imaginem o cenário de Cascavel da macro-região sem o hospital universitário por um dia. O ano passado foram 127 mil atendimentos no hospital universitário, 4 mil nascimentos, mais de 900 mil exames realizados. E aí a fala às vezes foi do próprio Murilo no dia, falou assim, em que condições esse paciente está sendo atendido e em que tempo? Olha, dentro da ambulância ele não vai ter o seu problema resolvido. Na UPA ele não vai ter o seu problema resolvido. Na ambulância não tem exame de imagem, não tem raio-x, não tem exame laboratorial, não tem cirurgia. Então a gente atende, infelizmente, a situação que a gente viu aí na reportagem é um pouco desumana em relação ao acompanhante ficar embaixo da maca. Mas o paciente está tendo o seu problema resolvido. Se ele ficar na ambulância ou na UPA, esse paciente vai ficar 50, 60 dias na UPA e não vai ter o seu problema resolvido. Então é importante ressaltar o papel do hospital universitário como instituição pilar mesmo na saúde aqui da região. Esse é inquestionável. Obrigado, Rafael. Até uma próxima com notícias sempre muito positivas do nosso Sempre estou à disposição de vocês. Valeu. Valeu, obrigado. Tá aí, quer acompanhar essa entrevista na íntegra? É só acessar o nosso site riquemais.com.br.